Senhor Deus, eterno Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor, estou entrando na tua presença, Senhor, te pedindo perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas. Espírito Santo de Deus, estou entrando na tua presença, Senhor. Senhor, te pedindo perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas. Senhor, que venha falar, Pai, com teu povo, venha falar com teus filhos através da minha palavra, de mim, Jesus. Mas eu te peço, Jesus, Jesus, que não seja a minha palavra, Pai, que saia da minha boca, mas sim que seja a tua, Espírito Santo de Deus. Oh Deus, eu entrego, Pai, essa pregação nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus. Eu vou ler Marcos 5, 25. E a certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido com muitos médicos, e desprendendo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes ia a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou em seus vestidos, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou os meus vestidos? E disse-lhe os seus discípulos: ver que a multidão te aperta, e diz: quem me tocou? E ele, vindo ao redor para ver a que visto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, seja curada deste mal. Espírito Santo de Deus, que não seja eu, Senhor, falando com a tua palavra, mas sim o teu Espírito, Jesus. A Bíblia diz que havia uma mulher que havia 12 anos do fluxo de sangue. A Bíblia diz que não diz se ela era adolescente, se ela já era uma mulher casada, se ela já tinha filhos. Mas a Bíblia diz que ela sofria de um fluxo de sangue. Se você for olhar ou ler a Bíblia, fala que aquelas pessoas que tinham fluxo de sangue era imunda, ninguém podia encostar, que ela podia amaldiçoar, pode se amaldiçoar aqueles que encostavam nela. Mas havendo um grande mestre, um grande poderoso, que o nome dele era Jesus. Aqui Deus quer nos ensinar o quê? Que se você for curada por uma libertação, de uma cura, chegue e fale aos irmãos, conte testemunhos, porque essa mulher foi curada porque ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar do Mestre, ela ouviu falar que tinha um homem que curava, que tinha um grande Mestre que libertava, que expulsava demônios, que curava leprosos, que ressuscitava mortos. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus que nós adoramos. Nós glorificamos a Eles como fosse o último dia, porque a minha oração, peço a Deus, Jesus, que eu venha te glorificar, Senhor, como fosse o último dia, Jesus. E ela vindo, Jesus, aquela multidão, porque aquela multidão foi Jairo e foi buscar Jesus, porque havia a filha dele estava padecendo, a filha dele estava doente. E Jairo foi buscar Jesus para curar a filha dele que havia. E quando Jesus vê aquela multidão, a mulher se jogou perante aquela multidão. Ela não olhou as dificuldades que havia entre ela.
Ela não olhou para a doença dela porque ela correu há 12 anos, gastou tudo que ela tinha com os médicos. Então, ela não viu cura, não viu milagre. Ela via, como a Bíblia fala aqui, que havia mal pior, passava mais, e que havia padecido há muitos anos de muitos médicos e desperdindo tudo que ela tinha, gastado tudo que ela tinha. E nada ali aproveitava, e isto antes ia pior. É mais que ela procurava médicos e médicos, ela é a pior, porque os médicos não tinham solução para a vida dela. Os médicos não tinham mais solução para a doença dela. Então, às vezes, nós precisamos, como se diz, de uma cura, de um milagre, mas os médicos podem dizer que a última palavra é de Deus. O médico pode dizer que não tem cura, que não tem milagre. O médico pode dizer que você tem pouco dia de vida, mas não creia que a palavra do médico, mas sim o Todo-Poderoso, Jesus o Nazareno, porque a palavra dele diz que antes da medicina existir, ele existia. Como se diz, ela procurou 12 anos, e muitas vezes a gente procura médicos e não tem solução. Como essa mulher procurou 12 anos, às vezes a gente procura médico e deixa a última opção para Jesus. Jesus quer dizer nessa palavra que ele não é a última opção, ele é a primeira opção na tua vida. E eu creio que se você entregar a sua vida a Jesus, de alma, espírito e coração, ele vai te curar, ele vai te libertar. Eu não sei a situação que você está passando neste momento. Eu não sei a luta que você está passando neste momento, mas Jesus está dizendo: eu sou a primeira solução. Eu sou a primeira, vem até a mim. No momento que você abrir a boca e dizer teus problemas a outras pessoas, sente do lado da sua cama, se ajoelhe perante a mim e conte a mim que eu posso resolver todas as coisas. Então, Jesus, vindo aquela multidão, ela ouviu falar de Jesus. Deus quer dizer o quê? Quando Jesus te curar, Jesus te libertar, conta testemunho que alguém está precisando ouvir dos milagres que Jesus fez na tua vida. Às vezes a gente só quer um milagre. Às vezes a gente quer que aconteça nas nossas vidas, mas no milagre que Jesus fez nas nossas vidas, a gente guarda para si mesmo. Mas Jesus quer dizer nesta palavra, conta testemunho, fala ao próximo. Fala, testemunha, prega para o próximo que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Porque para ela chegar até Jesus, ela ouviu a multidão. Ela ouviu a multidão falar que Jesus, alguém chegou perto dela, porque ninguém podia tocá-la nela, porque se tocasse, também seria imunda. Então ela ouviu falar que Jesus curava, que Jesus profetizava, que Jesus expulsava demônios, que Jesus curava mortos, ressuscitava mortos. Então ela veio e ela viu a última solução, que foi Jesus. E ela não olhou a multidão. Ela não olhou que a multidão podia apertá-la ou fazer, ou a multidão às vezes podia ter saber, ou do caso dela, a Bíblia não fala, mas podia fazer algo nela, porque se tocasse nele, ele seria imundo. Mas ela não olhou. Ela disse na palavra: se tão somente eu tocar na veste do Senhor, eu serei curada. Às vezes Jesus está querendo que a gente chame a atenção, chamar a atenção dele, porque ela não precisou dele pegar e olhar para ela ou falar com ela. Às vezes a gente quer que Jesus fale conosco, ou escute uma revelação, que a gente escuta a voz do Pai, mas não. Deus está dizendo: chama a minha atenção, toca nas minhas vestes, toca nos meus vestidos. Eu estou aqui, não precisa ouvir a minha voz, não precisa eu falar contigo. Só você, não precisa Jesus vir até nós,
como Jesus foi até a filha de Jairo, mas aquela mulher foi até Jesus. Ela rompeu as multidões. Qual é a multidão que impede você buscar Jesus? Qual é a multidão que te aperta, que não deixa você tocar em Jesus? Qual é a multidão que não deixa você falar com Jesus? Jesus está falando, filha, eu estou todo momento aqui, filha, fala comigo. Oh, filho, fala, fala. Eu estou aqui só para te ouvir. Rompe multidões. Rompe a multidões. Então ela rompeu aquela multidão. Então Jesus falou, tocou naquela veste do Senhor e só o toque do vestido do Senhor Jesus, ela foi curada. E Jesus falando assim, alguém me tocou. E disse-lhe os discípulos, ver que a multidão te aperta e diz, quem te tocou? Quer dizer que Jesus parou a multidão. Jesus para a multidão por você. Não importa se você se acha pequenininha da casa do Senhor, Jesus parou a multidão por você. Ele para a multidão. Ele parou a multidão pelaquela mulher. Então, pela fé daquela mulher, não se ache, dizendo, eu não me acho. Às vezes, como se diz, a pequenininha, bem pequenininha da casa. Mas Jesus te escolheu, como ele diz, aquele que diz, estou forte, fraco está. E aquele que diz, eu estou fraca, forte está, na presença do Senhor. E ele, vindo ao redor para ver que isto fizerá, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então a mulher disse ao Senhor Jesus, tremendo, com medo do que tinha acontecido, sobre que Jesus podia saber que era imunda e ela tocou nele. Mas Jesus, com seu puro amor, com sua pura humildade, sabe, você pensava assim, será que Jesus não sabia o que ela tinha? Jesus sabia, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Ele sabia o que aquela mulher tinha. Mas ele falou, quem me tocou? Às vezes a gente precisa abrir a nossa boca e dizer que Jesus nos tocou verdadeiramente, o que Jesus fez na nossa vida. Então dizer, gente, eu toquei em Jesus. Quando eu toquei nele, não precisa Jesus tocar em nós. Nós precisamos tocar nele, chamar a atenção do Pai para nós ser curados. Às vezes só depende disso, para os nossos milagres acontecer em nossas vidas. E Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada deste mal. Jesus quer dizer que para a gente ser curada de uma enfermidade, de uma tristeza na alma, de umas lutas, de uma perseguição, chama a atenção dele, toca nas vestes do Senhor. Às vezes a gente pensa que o céu está de bronze, que Jesus não está escutando o nosso clamor. Às vezes a gente tem que clamar, tocar nele, tocar, não esperar que Jesus venha nos tocar verdadeiramente, porque ele é o Filho do homem. Jesus quer dizer, filho, eu morri naquela cruz por ti. Eu morri naquela cruz pelos teus pecados. Eu ressuscitei em espírito e em verdade. Eu deixei meu espírito consolador no meio de vós. Filha, estou aqui. Às vezes Jesus fala, filha, eu estou aqui.
E às vezes a gente, nosso desespero, nossas lutas, não deixa ver. Mas aquela mulher viu a última chance que ela tinha no pensamento. Eu creio que era aquela mulher. Então Jesus, ela rompeu a multidão. Jesus parou a multidão por aquela mulher. Pela uma pessoa só. Jesus quer dizer, filha, se tu vir até a mim, eu rompo multidões, eu paro multidões por ti. Eu agradeço, Pai, a minha rica oportunidade, Espírito Santo de Deus, por estar aqui conversando, Senhor, contigo. Porque o Senhor me escolheu, Pai. O Senhor me chamou. Hoje o Senhor me escolheu verdadeiramente perante ao Senhor. Ó Deus, eu te louvo, eu te exalto, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Te glorifico e te peço, Jesus, obrigado, Pai, pela minha rica oportunidade. E te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus.